6 horas e 48 minutos aqui nos estúdios da CBN em Brasília. Já está conosco na linha, diretamente, eu não sei se ele está em São Paulo ou em BH, nosso colunista Bruno Caraza. Boa noite para você, Bruno. Oi, tudo bem, Vera? Tô em BH, estava em São Paulo, mas agora estou em BH, estou em casa. Prazer falar com vocês. Oi, Débora. Oi, Carol e todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Então, quem nos acompanha por imagem agora tem uma escalação São Paulo, BH, Brasília, Rio de Janeiro, aqui CBN em todo o Brasil. Bruno, a gente falava no seu comentário da semana passada sobre alguns sinais que começavam a aparecer de desaceleração da economia, ou seja, que os juros altos do BC estavam começando a surtir efeito para fazer a economia girar mais devagar. E agora, ontem, saíram os dados do PIB, que comprovam que esse fenômeno está acontecendo. É o que o BC queria, mas não necessariamente o que o governo deseja para efeitos de narrativa, né, do Brasil, e ainda não é o suficiente para levar a inflação para a meta. O que a gente pode esperar daqui para frente em função desse cenário que está posto? É isso, Vera. Os sinais já existiam, né? Mas ficou muito claro ontem quando saíram os dados do PIB, que é essa medida síntese aí da economia, porque ela soma tudo que se produz no Brasil num determinado período. Então, o IBGE divulgou ontem o PIB do segundo trimestre do ano, então de abril até final de junho, e os sinais são muito expressivos de que a economia realmente está desacelerando. É bem interessante quando a gente faz a comparação desse trimestre com os mesmos trimestres do ano anterior, e a gente vê um filme mesmo da economia brasileira. A gente olha para trás, né? O ano 2024 começou com a economia brasileira acelerando, porque a Selic estava caindo, e aí chegou até um máximo de um crescimento de 4%, um ritmo de crescimento de 4% ao ano. Foi aí que a inflação, pela primeira vez, superou o limite da meta do Banco Central, e aí o Banco Central pisou no freio da economia, começou a subir a Selic, que estava em 10,5, foi subindo até chegar nos 15. E aí a gente vê a economia brasileira desacelerando. O PIB foi caindo, né? O ritmo de crescimento do PIB foi caindo e chegou nesse ponto desse segundo trimestre, que é 2,2%, com outros sinais também da economia indo mais devagar. O consumo está girando num ritmo menor do que a economia como um todo, o que também é um sinal de que os juros estão puxando para baixo. E mesmo quando a gente olha para os setores, o primeiro semestre desse ano, aqueles setores que estão mais ligados ao crédito, mais dependentes da taxa de juros, tiveram um desempenho pior, né? Pegar o caso do comércio, o caso da construção civil, o caso da indústria, enquanto os setores que puxaram para cima foram o caso do agro e o caso da mineração e do petróleo, que são setores que são menos dependentes do crédito local. O agro, inclusive, tem crédito subsidiado, então ele não sofre tantos efeitos da Selic. Então, são sinais inequívocos de que a economia está desacelerando. É o efeito do remédio que o Banco Central aplicou de subir os juros para combater a inflação. Então, primeiro a gente sente a economia girando mais devagar e só depois que a gente começa a ver a inflação realmente caindo. Então, esse segundo ponto, né, que é o objetivo final, ainda não apareceu. O mercado acha que vai começar a aparecer em breve. E, Bruno, falando em Banco Central, está todo mundo prestando atenção no julgamento no STF ou na discussão do projeto da anistia no Congresso, mas tem um outro texto, um outro projeto que está circulando entre os parlamentares, que é para ter o poder de demitir diretores, né? Enfim, intervir no Banco Central. O que é isso exatamente? É isso, Débora. Enquanto todo mundo está olhando para o Supremo, para o julgamento, o Congresso vai aprontando as deles, né? Então, é um projeto que estava dormindo lá no Congresso e que os deputados acharam por bem aí ressuscitar, que é um projeto que dá poder para o Congresso para demitir os diretores do Banco Central.
É bom a gente lembrar que foram longos anos de discussões para se aprovar a autonomia do Banco Central, dar mandatos para o presidente e para os diretores do Banco Central, para que eles não sofressem aí a interferência política do governo nas decisões que eles tomam. Isso só foi aprovado em 2021, mas agora o Congresso ressuscita esse projeto, prevendo uma hipótese de demitir presidente e diretores do Banco Central. O termo é que quando a condução dos trabalhos por eles for incompatível com os interesses nacionais. Agora, interesses nacionais é uma expressão totalmente aberta e coloca qualquer coisa aí nesses interesses nacionais. E por falar em interesses nacionais, é muito suspeito que isso surja justamente nesse momento em que a gente tem 2 casos aí que movem com muitos interesses econômicos e políticos. A gente tem o caso do Banco Master, né, que é um banco que tinha operações, assim, para se dizer, bastante heterodoxas no mercado, bastante suspeitas, e que ele está sendo resgatado, aí, comprado pelo BRB, que é um banco estatal do Distrito Federal. O Banco Central está impondo limites para essa compra, para tornar essa compra em condições menos prejudiciais para o mercado e até para os acionistas, né, que no caso são o governo do Distrito Federal, e a gente tem aquela operação contra o PCC que bateu na Faria Lima, bateu em várias fintechs, e o Banco Central, junto com outras medidas, inclusive da Receita Federal, estão aí apertando o cerco contra essas instituições, que muitas delas acabam sendo utilizadas para fins indevidos. Então, é bastante curioso que esse tema da possibilidade de demissão dos diretores do Banco Central surja nesse momento em que esses 2 casos aí estão sendo tratados. E tá virando moda, né, Bruno? Porque nos Estados Unidos também o Trump está ameaçando, quis demitir uma diretora do Fed, está enfrentando uma batalha judicial por causa disso. É isso, Carol. Lá nos Estados Unidos, o Trump está querendo a todo custo fazer com que as taxas de juros caiam. E primeiro ele comprou uma grande briga com o presidente do Banco Central, que é o Jerome Powell, e agora ele demitiu na canetada essa diretora, a Lisa Cook, do Fed. É bom lembrar que no Banco Central, a independência, a autonomia do Banco Central vem desde 1913, então é mais de 100 anos de história. Lá, os mandatos dos diretores do Banco Central são de 14 anos, para você ver como que é para preservar mesmo a autonomia. São mais de 3 mandatos presidenciais que eles ficam no comando, e nunca na história dos Estados Unidos houve um caso sequer de demissão de diretor do Banco Central pelo presidente da República. Então, essa ação do Trump, combinado com essa tentativa que a gente vê aqui no Brasil, agora no Congresso, mostra que a classe política quer, sim, influenciar as decisões que são tomadas para os fins mais diversos possíveis, e isso é muito ruim, porque afasta essas decisões, que são decisões muito técnicas, né, que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, afasta essa decisão do que recomenda a técnica para algo como um uso político, um uso até, em alguns casos, até de populismo ou fins até escusos, né? Isso é muito preocupante que aconteça isso. A gente pode discordar das decisões do Banco Central, é importante que a gente discorde, mas a gente também precisa preservar as instituições para que elas tomem as melhores decisões possíveis. Exatamente, é disso que se trata. Obrigada, Bruno, por hoje. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira e eu espero você até lá. Combinado, gente. Até semana que vem. Um abraço.